Nós devemos viver uma vida repleta de Deus. Mas como fazer isso em nosso dia a dia? É sobre isso que nós vamos conversar no Chá das Quatro, que começa agora. Pois é, pessoal, e hoje nós estamos estreando uma nova apresentadora do Chá das Quatro no nosso time de apresentadoras, que é a nossa querida Priscila Guerra. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Helena. Gente, eu conheci a Priscila quando ela era adolescente. Eu não sou velha, não venha com essa zoeira brasileira de mim. Ixi, então peraí, porque a Priscila vintage. foi minha professora. Não, Helena. Verdade. Olha aí, respeita as cãs. Respeita as cãs que eu pinto. Priscila, muito bom ter você com a gente. Você também, Isa, que eu conheci criança. Que coisa linda, né, gente? Seu esposo também foi meu professor de matemática. Pois é, que coisa linda ver essa geração preciosa no nosso revezamento de bastão, né, gente? Nós estamos passando bastão para vocês e vocês estão muito bem. Glória a Deus, sejam bem-vindas, meninas. Então, bora conhecer a quarta mulher do Chá das Quatro de hoje. Vamos lá? Juliana Guerra é hairstylist especialista em produção e visagista há 20 anos e leva o evangelho para suas clientes enquanto cuida da autoestima delas. Juliana é pastora, missionária, seminarista do Carisma e hoje é membro da Lagoinha Buritis. Ela lidera em Belo Horizonte o Curadas para Casar. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Nós já estamos cheios de guerreiras, né? Priscila Guerra, Juliana Guerra. Muito bem, gente. Uma vida cheia de Deus. Como é que é uma vida cheia de Deus? Priscila, vamos começar por aí. Para você, o que é uma vida cheia de Deus? Nós nunca conseguimos, por nós mesmas, né, sermos cheias de Deus. A gente tem que permitir que Deus entre no nosso coração, faça as transformações necessárias na nossa vida. E para isso a gente precisa buscá-lo. E tem várias maneiras de buscá-lo. Na oração, na leitura da palavra, no jejum, na conversa entre os irmãos. Quando a gente se deixa escutar Deus e permite que Ele fale ao nosso coração, a gente fica cheia dele. Amém. Você, Isa, qual que é o seu conceito de ser cheia de Deus? Eu acho que é isso mesmo, né? É a gente permitir com que o Senhor nos encha. E às vezes, quando a gente fala de ser cheio de Deus, a gente vai ter sempre aquela visão daquela mulher super poderosa que vai liberando palavra e vai curando e todo mundo quer estar perto, né? Uhum. Mas ser cheia de Deus é entender que Deus está com você também nos momentos difíceis, que Deus também está com você no seu cotidiano, enquanto você está lavando a roupa, sendo você simplesmente, né? Então, eu acho que a gente também precisa desmistificar essa imagem também do ser cheia de Deus. É só aquela mulher que sobe no púlpito e prega e cura. A gente é cheio de Deus e demonstra que está cheio de Deus nas coisas mais simples e rotineiras do nosso dia a dia, né? É isso mesmo. Boa colocação. Vou falar sobre isso. E você, Juliana? Exatamente, eu concordo com as minhas amigas. Não, mas não vem com essa história de eu concordo com as minhas amigas, não, Juliana. Acrescente alguma coisa a essa mesa. O nosso Deus, ele é um Deus tão educado, né, que ele não entra sem pedir licença, né? Primeiramente, você permite ele entrar. Então, quando você permite, aí ele entra. Aí ele vai se assentando, vai colocando a casa em ordem, trocando o que precisa ser trocado, vai fazendo a mudança toda. Aí sim nós nos tornamos cheios de Deus. Mas primeiro porque nós permitimos ser cheios de Deus. Né? Aí vem as atitudes e vem a transformação. E a transformação, ela é tão nítida pelas suas ações, né? Sim. É interessante porque o que vocês colocaram aqui, que a primeira pessoa que a gente pensa, alguém cheio de Deus, o próprio Deus, Jesus, o Deus encarnado, né? Jesus estava vestido da nossa humanidade. Então ele estava vivendo a vida ordinária, a vida comum. E quando a gente vê Jesus manifestando grandes sinais e milagres, não estava sendo dentro do templo. Né? Os milagres que ele fez no templo foram reduzidos. A maior parte do milagre que ele fez
indo com eles de caminho. No meio do caminho. No meio do caminho. Tinha um enterro saindo ali, vou ali, né? Tinha um esquife saindo, vou lá tocar e ressuscitar o morto. Faltou pão, faltou peixe, faltou comida. O que a gente tem? A gente tem isso, é com isso aqui que eu tenho nas minhas mãos que eu vou dar graças e Deus vai multiplicar. Então a gente vê o próprio Jesus vivendo uma espiritualidade que para muitos hoje não ia ser considerada espiritualidade, né? Tanto é que para os religiosos da época, ele foi, mas como assim come com pecadores, né? Ó, eu vim para aqueles que precisam, o médico precisa de estar onde os doentes estão, né? Então a gente vê esse contraponto do que a gente acha que é ser cheio de Deus e que de fato é ser cheio de Deus. E a Isa trouxe esse ponto aqui que eu achei brilhante, na vida comum, nos dias comuns. Então, é muito comum você chegar para uma pastora, aqui nós temos 4 pastoras, gente, né? É muito fácil você ver qualquer um de nós 4 no púlpito e falar, uau, mas a Priscila é uma mulher cheia de Deus, a Isa é uma mulher cheia de Deus, a Juliana é uma mulher cheia de Deus, a Helena é uma mulher cheia de Deus. Olha, eu quero ser uma mulher cheia de Deus mesmo, gente, é dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque em cima do púlpito, a gente já tem informação, leitura, preparação. Eu quero ser encontrada uma mulher de Deus na hora que eu for surpreendida por uma notícia que é contrária àquela que eu esperava. Eu me lembro uma vez que nós fomos assaltados. Nós estávamos nos preparando para uma viagem e a gente ia ficar um mês fora, a gente ia sair do Brasil, era a realização de um sonho, a gente estava levando os nossos filhos, os 4 para estar fora do Brasil, e a gente se esforçou muito para isso, economizou muito para isso e tal, então estava todo mundo assim muito empolgado. Vieram 2 carros para nos levar para o aeroporto, porque a família é muito pequena, né? Na época todo mundo, né, adolescente ainda, os meninos. E um carro para levar as malas e 3 de nós, outro carro para levar a outra metade das malas e os outros 3 da família. E enquanto nós estávamos orando na sala da nossa casa, veio um cara, abordou os motoristas e levou o carro que estava na frente, o carro que estava atrás foi atrás do outro carro para ver se pegava o cara. Enfim, a gente escutou aquele barulho assim na rua e aí veio o motorista e falou, João, chama a polícia, levaram o carro, não sei o quê. E a gente acionou a polícia, mas a gente tinha que ir para o aeroporto. Metade das malas tinham ido e a gente tinha que ir para o aeroporto. E aí a Cida, que trabalha com a gente há muitos anos, minha amiga, estudou comigo, a Cida virou para mim. E não, aí eu voltei para a sala e a Cida falou assim, meu Deus, o que levaram? Eu falei assim, não é hora da gente saber o que levou. É dar graças a Deus, porque todos nós estamos vivos e bens. Meninos, voltem para a gaveta, pega o que sobrou de roupa, põe numa mochila e vão embora. Né? E muito tempo depois, a Cida comentou comigo, falou, Leninha, você é crente mesmo, porque Jesus te pegou mesmo, porque a Cida me conheceu na época de colégio, né? Então ela conhece a Helena de mais de 30 anos atrás, né? Ela virou para mim, você está cheio de Deus mesmo, porque você é crente mesmo, porque você teve uma serenidade e você agiu assim objetivamente, não, vamos dar graça, eu não quero ficar de olho naquilo que eu perdi, naquilo que eu ganhei, está todo mundo bem, todo mundo vivo, coisa é coisa. Vai lá, pega o que restou na gaveta e vamos embora, né? E aí a gente vê que na hora do imprevisto é que transborda o que está dentro, que nem a gente sabe que está lá. Porque foi Deus que foi nutrindo, foi Deus que foi fortalecendo, foi Deus que foi comunicando quem Ele é. Por isso, para a gente ser cheio de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter com Ele é relacionamento. Exatamente. Anda com Ele. E uma aliança. Uma aliança. Uma aliança. Você deu o testemunho de quando você foi assaltado. Eu vou dar o meu testemunho de quando eu fui assaltada. Uhum. A gente estava num ônibus e eu estava com o meu bebê de 4 meses. E ele estava deitado na frente, no bebê conforto, e eram 5 horas da manhã, ele estava dormindo. E o Espírito Santo me falou, pega o Josué. E eu falei, gente, mas ele está dormindo, pega o Josué. E eu peguei. Foi na hora que eu peguei que o ônibus foi parado e o assaltante chegou e entrou. E eu lembro que ele falava, me entrega tudo, me entrega dinheiro, me entrega as alianças. E na hora que ele falou, me entrega as alianças, eu tenho 2 alianças. Uma com meu marido e uma com Jesus, que era antes do meu casamento. E na hora meu coração ficou muito entristecido, porque eu falei assim, do Richard eu compro outra, né? A de Jesus eu não queria perder. E eu lembro que eu tirei, assim, meninas, e coloquei na mão, e eles não permitiam que a gente olhassem para eles, com a mão baixa. E quando ele chegou perto de mim, eu ia entregar, lógico, eu estava com meu filho no meu colo, e eu estava sozinha. Na hora que ele passava a mão assim, ó, e falava assim, o que é isso? O que é isso? Eu falei, são as minhas alianças. Na hora que ele viu Jesus, ele falou assim, não, senhora, pode guardar
as suas alianças que eu não vou fazer nada com você. Ai, que demais. E é essa aliança que eu estou aqui até hoje. Glória a Deus. Então, ser cheio de Deus é saber também, olha, eu tenho uma aliança, mesmo eu não fazendo nada, Ele zela por nós, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele colocou o nosso nome no próprio nome dele. Isso é ser cheio de Deus. Isso é ser cheio de Deus. E aí, quando a gente fala em ser cheio de Deus, eu me lembro do apóstolo Paulo, dizendo, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele fala, toma cuidado, os dias são maus, os dias são difíceis, né? Não se embriaguem com vinho, porque nele há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. E a frase enchei-vos do Espírito está no imperativo. E tudo que vem depois está no gerúndio. Como ser cheio do Espírito? Como ser cheio de Deus? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Gente, como a qualidade das nossas palavras nos faz ser cheios de Deus ou apaga o Espírito. O rumo da conversa ou nos deixa cheios ou nos esvazia, né? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Ou seja, né, isso está ligado o que o Salmo fala, salmodiando, né? O Salmo são salmos de exaltação e reconhecimento do poder de Deus, ou são salmos de petição de socorro, do socorro vem do Senhor, me livra dos meus inimigos, ou são salmos de confissão de pecado, né? Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha necessidade, né? Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Isso fala da qualidade das nossas conversas, de termos nos nossos lábios e no nosso coração sempre gratidão, ao reconhecimento de quem Deus é e arrependimento de pecados, dando graças por tudo, em todas as circunstâncias, reconhecendo que Deus está no controle e que Ele quer o meu bem, que Ele tem o melhor para mim, e mesmo nas circunstâncias difíceis, Ele vai me dar o que eu preciso para atravessar aquela tempestade, e sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, fala de a gente dizer não para o orgulho, da gente reconhecer que precisamos uns dos outros, que o outro é um canal de Deus também para me abençoar, um canal de Deus na minha vida, né? Então, quando a gente vê essas instruções do apóstolo Paulo, a gente vê um jeito prático de caminharmos em direção ao Senhor para que Ele nos encha, como a Priscila falou. A gente se abre para que o Senhor nos encha quando a gente cuida da qualidade das conversas, quando a gente tem um coração agradecido, quando a gente não dá... É que Romanos 12 fala, né? Romanos, na verdade, é um livro que vai falar sobre a síntese do Evangelho, né? Vai falar primeiro sobre o Espírito Santo, o homem pecador, depois, né, vai falar sobre Jesus Cristo, aí vem falar sobre o Espírito Santo, e agora vai falar, então, você entendeu o que é o Evangelho? Então, agora você vai viver isso. E começa ali em Romanos 12, quando fala assim, então, o que você vai fazer? Você vai transformar, você vai renovar a sua mente, né? Porque a sua mente não pode ser como a mente desse século, você precisa renovar. Então, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, é isso que você está falando. Eu preciso reprogramar a minha mente. E é o Senhor que vai, são os frutos dele, são as ações dele. Mas qual é a minha parte nisso? É o que a Priscila está falando e você está falando que a gente vai reagir, é quando a gente se enche mesmo, né? Então, eu gasto mais tempo assistindo o quê? Eu gasto mais tempo lendo o quê? Eu gasto mais tempo escutando o quê? Conversando o quê? Tem músicas que tá tudo bem, às vezes você ouvir ali, mas aquela música ali, ela tá gerando o quê dentro de você? Ela tá te enchendo? Ou ela está só falando de amor, de um amor? Pode ser um momento ali, mas eu confesso que eu tenho vivido um momento da minha vida que eu quero que as minhas reações sejam reações do Espírito Santo e não reações da Isa. Porque para eu estar cheia do Espírito Santo, eu tenho que estar vazia da Isa, né? Porque se eu tiver um pouquinho de Isa aqui, na primeira reação necessária que eu tiver, vai sair Isa. E aí eu sei que não vai dar bom, né? Então eu tenho tentado assim, em todos os momentos, se eu não vou ouvir alguma coisa que vai me edificar, então eu prefiro não ouvir nada, eu fico sem ouvir, ou se eu estou num ambiente ali que eu sei que não vai também edificar, eu prefiro também às vezes não estar, se eu não posso contribuir, porque eu estou mais preocupada em me encher bastante para a Isa sumir assim, né? Não ter muito de mim ali para sair, né? Ô, Juliana, agora me conta aqui, você é pastora, mas você também trabalha com a imagem,
com visagismo, com ajudar mulheres na sua autoestima. Sim. E a gente está vendo hoje muitas mulheres procurando esses recursos, sim, né, claro, e não tem nada de errado nisso. Nós somos, sim, mulheres, a gente precisa de se cuidar, de ter autocuidado, né, enfim, de ter aquele tempo pra gente, pá. Mas muitas mulheres estão buscando no profissional da beleza, né, a solução da vida. Então, elas estão querendo tampar os problemas. Eu tenho uma amiga cirurgiã plástica e ela fala assim, às vezes a pessoa chega, na conversa que você está tendo com ela, você está vendo que ela está buscando resolver por fora o que está vazio por dentro. Exatamente. Né? E a gente sabe que o lugar que Deus ocupa, gente, o coração alegre aformoseia o rosto. A palavra de Deus já diz isso. Exatamente. Então, se a gente está cheio de Deus, vai refletir no rosto da gente. A gente fica com um semblante mais leve, o sorriso mais fácil, a alegria que não depende das circunstâncias. Às vezes você está vivendo o perrengue. E vem um riso no rosto, assim, você pensa assim, meu Deus, só o Senhor, né, para eu estar rindo numa situação dessa que eu estou vivendo, nem eu estou entendendo nada. Então, você vê que é uma obra do Espírito mesmo, né? A função dele em nós, trazendo alegria mesmo no meio das adversidades. Você também percebe isso no seu meio? Sim. Que as mulheres vêm tentando resolver o vazio, mudando lá de fora? Sim, sim. E interessante, né, a gente falando aqui sobre conforme a gente vai ouvindo o Espírito se tornando cheio de Deus, quando você está cheio de Deus, o Espírito Santo começa a manifestar em você e você começa a se tornar sensível a ouvir uma voz. E foi assim que eu ouvi a voz do chamado do Senhor, quando Ele me deu o meu ministério, que é hoje, que é o Salão em Casa, que é estar ali na casa das mulheres, levando autoestima para elas. Mas não só autoestima, não é só embelezar o físico. Aquilo é sua isca, né? É, exatamente. Sei, eu entendo bem disso. Exatamente. Eu estava lavando roupa. Eu tinha terminado uma parceria, né, de negócio com um salão que eu tinha lá no Buritis. Aí eu estou assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Né? Minha profissão é a área da beleza há mais de 20 anos. Eu Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim comigo, eu escutei igual a gente está conversando aqui, ele falando assim, calma, você vai continuar fazendo o que você faz, só que agora é de uma outra forma. Aí ele me deu o nome, você vai fazer o seu trabalho em casa e o seu salão vai chamar Salão em Casa. Então, assim, eu senti tanto, ouvi tanto essa voz tão nítida que eu não quis colocar um nome lá, Juliana Guerra cabeleireira, ou Juliana Guerra isso. Não, eu quis realmente levar o que ele tinha me direcionado, né? E quando você chega, você está ali na casa, você entra dentro da residência das pessoas ali. Então, você encontra mulheres em todas as situações. Aquela mulher que está só preocupada com a beleza dela, aquela mulher que está preocupada só com a palavra, aquela mulher que está precisando consertar alguma coisa na vida dela, sabe? Então, assim, eu já peguei vários casos assim, que o Espírito Santo fala assim, escuta, depois você fala. Depois você vai agindo, aí ele vai direcionando, aí você vai conversando com a pessoa, levando ela a entender se realmente o lugar que ela está é isso mesmo. Tem pessoas, olha para você ver que interessante, um dia eu saí para fazer um atendimento e a palavra não era para cliente, a palavra era para o Uber. É Deus e seu jeito de agir, né, gente? Exatamente. Único. Estou eu indo a caminho do atendimento e o Uber começou a falar da vida dele e o Espírito Santo está assim, começa a perguntar isso para ele. E ele estava em pecado no relacionamento de namoro com ele. Uau. E ele tinha comentado que ele já tinha conhecimento da palavra. Aí o Senhor falou, fale com ele assim. Eu falei assim, você está em pecado, irmão? Ele, sim. E isso me incomoda, ele disse. E isso me incomoda. Uau. Eu falei, irmão, mas o que você está esperando para se ajeitar com Deus? Para se reconciliar com Ele e viver ali inteiramente o que Ele tem para a sua vida? A sua namorada não é cristã? Sim, é cristã. Eu falei, então por que tu não pede ela em casamento? Aí ele está assim, pois é. Aí eu falei, você tem condição de sustentar a sua casa? Ele, tenho condição de sustentar a minha casa. Eu falei, então é a oportunidade. No outro dia, por volta de 3 horas da tarde, eu abro o meu Instagram, recebo ali uma imagem, né, de uma mão com uma aliança, ele dizendo, ela disse sim. Ai, que bom! Sensacional! Sensacional, muito bom. Deus e suas estratégias. Gente, vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa? É a pastora Carol, mas eu vou perguntar para a Carol como é que pronuncia esse sobrenome dela, gente, porque eu não quero errar, não. Carol, como é que pronuncia o seu sobrenome, minha linda? Seja bem-vinda.
Oi, oi, oi. Carol Luxinger. Eu pensei que era isso, mas eu pensei assim, e se não for? Então, melhor ouvir da professora, Luxinger. Carol Luxinger. Seja bem-vinda, viu, Carol? Que bom ter você aqui com a gente. Carol, você está ouvindo esse papo todo da gente aí. E acredito que você já esteja aí tendo as suas próprias conclusões e vontade de dizer a sua opinião sobre ser cheio de Deus, ou a sua história, o seu testemunho, a sua vivência. Dá pra gente, ser humano, cheio de limitação, cheio de perrengue, cheio de problema, o temperamento às vezes não coopera com a gente, mas dá pra gente ser cheio de Deus, Carol? Gente, dá demais. Eu estava aqui, sabe, buscando as minhas lembranças, minha memória. E assim, para ser bem sincera com vocês, na minha vida, esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo começou bem cedinho, quando eu li aquele livro do pastor Benihim, Bom Dia Espírito Santo. E ali eu aprendi que Deus, ele é uma pessoa, que ele está conosco, que a gente pode ter um relacionamento de amizade, né, com o Espírito Santo de Deus. E esse enchimento que a pastora Helena bem pontuou aí, é esse enchimento diário mesmo. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que o Senhor compara a gente como um vaso, né? E um vaso, ele é feito para estar cheio de algo. Então, assim, na nossa vida diária, a gente se pega muitas vezes tão cheios, né, de preocupações, ansiedade, de tantas dúvidas. E quando a gente tem essa comunhão, esse relacionamento, porque todo processo de relacionamento é troca. E quando a gente se vê nessa troca tão maravilhosa com o Espírito Santo, a gente recebe tanto dele, a gente recebe de quem ele é, a gente recebe da presença gloriosa dele, e isso nos enche. A paz dele nos enche, a bondade dele nos enche, o amor dele nos enche, a coragem dele nos enche, né? Então, mesmo sendo tão limitados, com essa troca e com esse relacionamento, com certeza é muito possível andar cheio da presença, andar cheio dos pensamentos do alto, da palavra. E nós somos como uma esponja, né, gente? Vocês estavam falando aí das reações. E uma esponja, quando ela é apertada, quando ela é pressionada, sai o que ela está cheia. Então, se a gente viver esse processo diário, você vê que hoje em dia tem aplicativo de devocional, tem tantos livros que nos guiam no devocional, tem essa prática, né, as práticas, os exercícios cristãos que vão ali nos ensinando a ter essa comunhão diária. E isso é o que nos enche todos os dias e que nos deixa capazes de enfrentar o dia a dia, não cheios de nós mesmos, não cheios do mundo, mas cheios do alto. Recentemente eu li uma frase, eu não vou me lembrar nesse momento quem a disse, mas a frase dizia algo mais ou menos assim: se nós não, eu acho que é o John Piper, mas eu não tenho certeza absoluta. Se nós não estamos com sede de Deus, é porque outra coisa, nós já nos enchemos de outras coisas. Então, normalmente, a pessoa que é cheia de Deus é porque ela se alimenta de Deus, ela busca Deus, ela quer conhecer mais a Deus. E normalmente, quando a gente não se enche de Deus, a gente vai se encher de outras coisas. Porque o ser humano tem uma busca, né? Tem um lugar vazio dentro dele e ele quer preencher isso com alguma coisa. Tem muita gente que preenche com entretenimento, viagens, prazeres, né? Outras substâncias e tal. E você falou aí, Carol, que desde tenra idade, desde que você leu aquele livro, que você foi despertada para buscar mais ser cheia de Deus, né? Como que isso você, pelo que você insinuou, você era uma adolescente ou uma garota ainda quando... Você ainda é uma garota, né? Mas assim, quando você era bem mais jovem... Uma garota de 43 anos, viu, gente, agora? Uma garota. Mas quando foi que isso começou na sua vida?Essa busca pela presença de Deus, querer se encher de Deus? Você lembra mais ou menos? Olha, eu sou filha de missionários, né? A gente nasce e cresce em missão, a gente nasce e cresce em igreja... Mas eu estava ouvindo você ministrando que não tem neto, Deus não tem netos, né? E essa minha conexão com o Senhor, ela começou cedo, eu me batizei aos 12, numa vigília na nossa igreja com 14 anos, eu ali fui batizada no Espírito Santo e começou aí, nessa adolescência mesmo. Principalmente lendo esse livro, o livro do pastor Benihim mudou a minha trajetória ao entender, né, que Deus é real, que o Espírito Santo é real. Ele não é uma força, ele não é um poder,
ele não é uma lenda contada na Bíblia, ele é uma pessoa, né? Ele é Deus em nós, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele não é menos Deus. E essa pessoa habita conosco, ela fala conosco, ela nos traz conselhos. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai falar do fruto do Espírito Santo, né? Então, assim, tem muito pra gente mergulhar aí nesse assunto, mas foi bem cedinho, foi com essa idade aí que eu já estava assim tão apaixonada pela presença e pela pessoa do Espírito Santo, e eu agarrei ele me agarrou, e a gente não se solta nunca mais na nossa vida. Amém. Carol, muito obrigada pela sua participação, minha querida. Eu espero que você continue agarradinho mesmo com a pessoa do Espírito Santo, que ele continue te conduzindo, te ensinando. Um beijo para você, minha querida. Amém. Tchau, tchau. Olha, muito legal isso que a Carol trouxe para a gente, é a pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é possível a gente entristecer o Espírito Santo. É possível a gente apagar o Espírito Santo. E aí fica uma pergunta aqui para a gente ir para o intervalo. A maneira que você tem levado a sua vida tem dado voz ao Espírito Santo? Ele tem frutificado na sua vida? Os frutos estão sendo abundantes? Esse resultado de Deus em você? Ou será que a gente está colocando muitos entulhos sobre o Espírito, apagando o Espírito, entristecendo o Espírito? Vai pensando sobre isso aí que a gente já volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Chá das 4 de hoje e a gente está conversando sobre ser cheio de Deus. Será que é possível a gente ser cheio de Deus? Como a gente pode ser cheio de Deus? Antes da gente continuar nessa prosa aqui no estúdio, eu quero chamar um homem para a nossa conversa. No nosso contraponto de hoje, nós vamos receber o pastor Daniel Santana. Fala pessoal do Chá das 4, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Santana, pastor aqui de Lagoinha em Santos, litoral de São Paulo. Eu estou muito feliz de poder participar e de alguma forma acrescentar esse tema tão maravilhoso sobre uma vida que transborde o Evangelho. Eu acredito que esse tema não é somente sobre algumas pessoas que carregam essa qualidade, mas eu creio que é para todas as pessoas que reconhecem e entendem essa missão. Porque transbordar o Evangelho na vida prática é cumprir o imperativo de Deus que está lá em Marcos 16, versículo 15, que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Todos nós sabemos que a palavra ide ali é ir fazendo. Então isso fala de um Evangelho prático, diário, um Evangelho do dia a dia. Não somente aquele de domingo à noite, mas principalmente aquele de segunda-feira da manhã, aonde você tem um dia inteiro para glorificar a Deus através daquilo que você é e através daquilo que você faz. E quando a gente tem esse entendimento, então a gente sai daquela mentalidade de cisterna, que só retém, e nós adquirimos uma mentalidade de fonte que jorra. Até porque a palavra transbordar significa ir além das bordas. Já não é mais sobre o que Deus faz em mim, mas é sobre aquilo que Deus faz através de mim. E eu acredito que para viver essa realidade, nós precisamos ter 3 coisas fundamentais. Primeiro, amor ao próximo, porque a Bíblia diz que o Evangelho é uma boa notícia. E deixa eu perguntar para você, você consegue falar de uma boa notícia para alguém que você odeia? Claro que não. Então o amor é esse elo perfeito que faz com que a gente cada dia mais se aproxime de pessoas e então venha transbordar aquilo que Deus tem enchido na nossa vida. Segundo é a motivação correta. Não basta somente fazer a coisa certa, precisamos fazer com a motivação correta, porque Deus, ele não olha para a quantidade da sua entrega, Deus olha para a qualidade do porquê você está se entregando. Então nós precisamos entender isso, que a motivação correta é que nos faz viver esse evangelho prático de transbordo. E por fim, eu acredito que a terceira coisa fundamental é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque por mais que façamos, se o Espírito não convencer, se o Espírito não libertar, se o Espírito não falar ao coração da pessoa, não há resultado naquilo que nós fazemos. Obras sem o Espírito Santo de Deus são obras mortas, sem o Espírito de Deus, sem a vida de Deus. Então que todos nós possamos amar o próximo, que todos nós venhamos ter a motivação correta e ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E aí nós vamos ter uma vida que transborde o Evangelho de segunda a segunda, de ano a ano, até que ele venha. Que Deus abençoe vocês,
Forte abraço para todos do programa. Fiquem com Deus. Muito obrigada, pastor Daniel. E você trouxe um ponto aqui espetacular. A gente é cheio não para ficar cheio, não para ficar inchado, mas a gente é cheio de Deus para transbordar, para comunicar o amor que um dia nos alcançou, nos resgatou, nos regenerou, tem nos aperfeiçoado dia após dia, tanta coisa ainda para a gente melhorar, né, Priscila? Mas quando a gente olha para trás, é tão bom a gente ver que o Senhor já fez uma obra tão linda em cada um de nós aqui, é tão encorajador, né? Puxa, se o Senhor já me transformou até aqui, Ele pode continuar nos transformando, né? À sua imagem. Priscila, no nosso intervalo aqui, a Priscila trouxe para a gente um ponto muito relevante, ela quer trazer aqui para a gente. Manda bala, Priscila. É porque nós trabalhamos com aparência, gostamos de moda, mas uma das coisas que entristece o Espírito Santo é viver de aparência. A Bíblia conta um episódio, né, que Jesus estava passando e viu uma figueira. E ela estava cheia de folhas. E ele foi lá para pegar os frutos, e não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira, mesmo a Bíblia falando que não era estação de frutos. Por quê? Porque essa árvore ela é diferente. Ela primeiro vem os frutos, para depois vir as folhas. Então, quando Jesus se aproximou das folhas, ele já esperava os frutos. A gente não precisa viver de aparência. Uma pessoa que aceitou Jesus hoje, ela tem uma maturidade na palavra, um relacionamento com Jesus diferenciado de pessoas que já se comprometeram com o Senhor e quiseram viver esse compromisso profundamente. E as duas vão ser cheias do Espírito Santo na maturidade que elas tiverem. E se você que está aí na sua casa possa estar pedindo, Senhor, mas eu não quero viver na aparência, como que eu posso viver uma vida cheia do Espírito Santo? A palavra de Deus diz em Marcos 11, tenham fé em Deus. É logo depois do que Jesus falou, quando ele amaldiçoou e a figueira, né, ela secou. Olha, tenha fé em Deus. Se você falar, esse monte vai para lá e crer no seu coração, isso vai acontecer, porque tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ore e fala assim, Senhor, na fase que eu estou de vida, com temperamento forte ou fraco, na fase, me deixa ser cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar, mas me enche e Ele vai te encher. E é tão lindo isso que você está falando, Priscila, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele já diz que importa que a excelência do poder seja de Deus. Por isso que ele transborda em vasos de barro. Não é pela qualidade do material que somos feitos, somos pó, né? Somos pessoas que estamos lidando diariamente com as disfunções, com as estações, com os temperamentos diversos, né, Juliana? É verdade. E Deus não vai se deter por causa disso. Se há uma pessoa que está rendida, sedenta e querendo que ele encha, ele vai encher até transbordar. A gente olha isso pela vida dos próprios discípulos de Jesus. Quando a gente olha para os discípulos, o mais bem preparado deles era Judas. Jesus. Né? O intelectualmente mais bem preparado deles era Judas. Né? Mateus era um cobrador de impostos, era aquele que o povo de Israel rejeitava. Ele era considerado um corrupto traidor da nação. Por isso que era tão bizarro um homem como aquele ser chamado por Jesus para segui-lo. E depois foi aquele que escreveu um dos evangelhos, né? Então você vê que Deus não está se detendo por causa da nossa condição inapropriada, mas porque Ele é. E Ele pode encher o vaso de barro que se dispõe, que aceita, que deixa Ele tirar as impurezas, que se permite ser limpo para que seja cheio, né? Então, às vezes você está nos assistindo em casa e fala assim, mas isso aí é para quem tem chamado, é para quem é pastor, evangelista, cantor na igreja. Não, gente, isso é uma mentalidade completamente equivocada. Né? A igreja é feita de pessoas, não é de paredes, não é de títulos, nem de funções.
ela é feita de pessoas imperfeitas, em busca de um Deus perfeito, entregues, rendidas a esse Deus perfeito, para que Ele seja tudo em nós e transborde através de nós, seja na igreja, seja nas nossas funções comuns, na universidade, no trabalho, cuidando da beleza, da estética de pessoas, indo na casa das pessoas, né? Cada um servindo com a sua porção, com aquilo que recebeu de Deus, com o seu talento, colocando à disposição do reino. Então, vamos parar de usar pretexto, né, gente? Ser cheio de Deus é para o pastor que estudou teologia, ser cheio de Deus é para outra lá, irmã de oração, né, que vai para o ciclo de oração, fica lá orando toda tarde. Não. Ser cheio de Deus é para você que é mãe, ser uma mulher de Deus para os seus filhos. Ser cheio de Deus é para você, marido, na maneira como você trata a sua esposa. Eu gosto muito eu vi uma palavra do Augustus Nicodemos falando, não me vem impressionar com os dons do Espírito. Se você fala em línguas, profetiza. Eu quero saber se você é um homem cheio de Deus, da maneira como você trata a sua esposa. E essa que é a realidade, né? A vida de Deus, ela transborda, como ela transbordou em Jesus, nas circunstâncias mais comuns, mais cotidianas. Na hora, ele estava assentado à mesa, ele estava indo de caminho, né? Ele estava atravessando o mar da Galileia. E ali ele mandava o vento se acalmar, o vento se aquietava, ele multiplicava pães e peixes, ele estava transbordando Deus na manifestação de grandes milagres e também nos seus ensinos mais singelos e mais simples, né? Então a gente tem que entender que Deus quer transbordar em nós em todo o tempo. Nós já estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria dar uma palavra para cada uma de vocês. Então, Priscila, dá as suas considerações para o pessoal de casa. A gente fala muito de ser cheio do Espírito Santo para atingir as pessoas que estão ao nosso redor, mas o mais interessado em Deus nos encher do Espírito Santo é conosco mesmo. Ele quer que a gente seja cheio do Espírito para tratar as nossas feridas na nossa alma, curar o nosso corpo físico e também nos religar com Ele espiritualmente. Então, é para nós em primeiro lugar e depois para os outros. Exatamente. Muito bom, né? Às vezes você pode estar aí na sua casa também se perguntando, né? Mas para que ser cheio do Espírito Santo? É o que você falou, né? Eu não tenho essa ambição, eu não tenho. Mas a verdade é que, é o que a Priscila falou, né? O maior beneficiado mesmo de ser cheio do Espírito Santo somos nós. E as pessoas que vão estar ao nosso redor, elas também vão desfrutar de algo que a gente vive primeiro. E aí eu quero encerrar dizendo que eu, às vezes, escuto as pessoas falando assim, eu orei tanto para Deus fazer isso na minha vida, eu orei tanto para Deus curar o fulano, ou restaurar um casamento. E aí, às vezes, a gente chega nesse lugar. Para isso que a gente precisa ser cheio de Deus. Porque Deus pode fazer aquilo que você deseja que Ele faça? Ele pode, mas Ele vai querer fazer através de você mesmo, né? Porque é assim que Deus faz. Assim Ele mandou Jesus para nos ensinar, porque Ele enviou Jesus para que Jesus também fizesse. Então, por que ser cheio do Espírito Santo? Para que Deus, então, nos use, nos transforme e nos use a partir dessa transformação, para que você seja a resposta para suas próprias perguntas. O milagre que a gente às vezes espera não vai vir com uma varinha mágica de Deus, né? Mas ele vai vir através das nossas ações cheias do Espírito Santo. Você, Juliana? Olha, eu amo saber, quando eu leio ali em Mateus, quando o chamado de Mateus em si, que ele entendeu o propósito de Deus, né? Então, quando ele entende o propósito, o que ele faz? Ele vai compartilhar com as pessoas que eram igual a ele, que estavam da mesma forma que ele. Então, aqui você vê a ação perfeita de Deus. E é o que nós estamos falando aqui do transbordo. Então, quando eu estou cheia, eu começo a transbordar. E é o que eu faço através do Salão em Casa. Eu também tive as minhas feridas, venho de um divórcio, venho de um momento afastada de Deus. Então, o dia que eu me reconectei, me abri para o Senhor, para que Ele mudasse, curasse as minhas feridas, onde que eu fui fazer? Eu fui fazer o trabalho dele, o projeto dele, que é o Evangelho, né? Que é o ID, né? Que é você estar disposto ali a transbordar na vida das pessoas no mesmo lugar que eu fui ferida. Passei por um divórcio, eu perdi os meus bens financeiros, tomei birra da minha profissão, eu falava que eu nunca mais queria mexer com salão de beleza, falava nunca mais. Aí um belo dia o Senhor falou assim, você vai porque eu tenho um propósito na sua vida. E o propósito não é só para mim,
o propósito são para outras também. Então, você que está em casa, às vezes pensa que você está sozinha. Não, você não está sozinha. Você, no meio do caminho, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é no meio do caminho que você conhece mulheres. Como eu conheci Luzinalva, que é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje, como eu conheci Helena, como eu conheci a pastora Isa, como eu acabei de conhecer a Priscila aqui agora. Então, é no meio do caminho que nós somos curadas. Então, se abra, permita que as pessoas se aproximem, que você converse, que você se entregue para Deus, para que Deus transforme a sua vida. Amém. Né? Amém, Juliana. Obrigada pela sua participação com a gente, agradeço. viu, Juliana? Foi ótimo ter você aqui com a gente. Você que está em casa nos assistindo, leve em conta tudo isso que você